Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro de Oliveira. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o candelabro como figura do Espírito Santo no Antigo Testamento. Candelabro, ou menorá em hebraico, é um castiçal que tem uma haste central e 7 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Foi feito com orientação de Deus dada por Moisés para mobiliar o tabernáculo e posteriormente o templo de Salomão. Essa peça era feita de ouro puro batido, 1,10 m de altura, 35 quilos aproximadamente era o peso dessa peça. Diz-nos o texto no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 31 e o versículo 32. Deus diz assim para Moisés: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Versículo 32. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro lado. E assim conclui o versículo de número 32. O candelabro ele foi feito para receber óleo e iluminar o lugar santo através do fogo. Veja bem, na Bíblia, óleo e fogo se tornam símbolo do Espírito Santo. Esse candelabro ele era feito de ouro puro, porque representa a essência divina, representa a realeza. Agora, veja bem, o candelabro ele tem 6 braços de um lado, 6 braços de um outro lado e a haste central, aonde recebe o azeite e distribui para os seus 3 braços de um lado e os outros 3 braços de um outro lado. Agora, diz-nos o texto sagrado que cada braço desse tinha 3 amêndoas. Então, 3 braços de um lado, cada braço com 3 amêndoas dava 9 amêndoas de um lado. Do outro lado, 3 braços, cada braço com 3 amêndoas dava também 9 amêndoas. Então, veja, queridos irmãos, que aqui fala do equilíbrio do fruto do Espírito e do dom do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que os dons do Espírito Santo, na relação que Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, são 9 os dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, com 9 características do fruto do Espírito Santo. Então veja que aqui há um equilíbrio de vida no Espírito Santo. 9 dons do Espírito Santo e 9 frutos do Espírito Santo, ou características do Espírito Santo. 9 frutos do Espírito Santo de um lado e 9 dons do Espírito Santo de um outro lado. Veja que aqui há um equilíbrio de vida. Alguns só olham para os dons e buscam os dons e esquecem do fruto, do caráter. Há outros que olham apenas para o caráter, mas esquecem do dons, e isso daí é um desequilíbrio. Precisamos buscar tanto os dons espirituais como também o fruto do Espírito com suas 9 características relatado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo de número 23. 3 braços de um lado, cada braço tem 3 amêndoas, totalizando 9 amêndoas. Então veja aqui, os dons do Espírito Santo, eles estão divididos em 3 categorias de 3.
são os dons da revelação, são os dons de poder e são os dons da elocução. Os dons da revelação são 3, como o primeiro braço do candelabro tem 3 amêndoas. Os dons da revelação são os dons da palavra, o dom da ciência e o dom de discernimento. O segundo braço do candelabro, ele tem também 3 amêndoas, que são os dons de poder, de realizar de uma forma sobrenatural, que são os dons da fé, da operação de maravilhas e dom de cura. O terceiro braço do candelabro, ele tem também 3 amêndoas, que representam os dons da elocução, ou seja, os dons da fala sobrenatural, que são o dom da profecia, da interpretação de línguas e variedade de línguas. Da mesma forma, os 9 frutos do Espírito do outro lado do candelabro, com seus 3 braços, estão assim também subdivididos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que maravilha a palavra de Deus é para todos nós. Então, fiquemos com a orientação sábia do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo, que diz: busquem os melhores dons. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te cubra de graça, de bênçãos e de misericórdias sobre você, sua vida e sua família. Se você gostou desse vídeo, você faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe e comente. E que Deus em Cristo te abençoe, rica e poderosamente. Amém.